Olá, senhores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal Coruja do Carvalho, e o vídeo de hoje é trazido a vocês através de uma doação do Alex, e eis o que ele tem a dizer. Olá, Coruja, na verdade não pretendo sugerir assunto específico de vídeo. Sei que você pode não fazer um vídeo por causa disso, mas ok. Meu intuito é mostrar para você algo que talvez não conheça e que pode impactar o conteúdo dos seus vídeos, principalmente no que se refere a propósito. Trata-se de uma perspectiva que, a meu ver, é a verdadeira Red Pill, o que nem mesmo Platão tinha em mente quando compôs sua alegoria da caverna e que mais tarde inspirou os criadores do filme Matrix. Não se preocupe em perder tempo, garanto que vai valer a pena. Digo que nem mesmo Platão tinha em mente porque aparentemente em sua obra, a luz que ofuscou o que se libertou das correntes do fundo da caverna foi a luz da realidade do conhecimento filosófico. Aparentemente, tratou de desenvolver ego mais esclarecido. Pelo menos sua vida assim fez presumir. Acho que a cultura helênica foi muito influenciada pelo budismo e outras filosofias orientais, mas como vai poder se depreender a seguir, a iluminação não é egóica. Fácil, o ego faz-se de iluminado e o sentido original perde-se. Grande parte da filosofia é, a meu ver, degeneração da compreensão da realidade apontada pelas religiões, que também são degenerações. Talvez fique mais claro a seguir o motivo disso acontecer. A seguir deixo claro também o que quero dizer com iluminação. Vou sugerir a você que assista o canal Mestre Galberto no YouTube, notadamente os vídeos Como Observar a Mente, a Verdade que Testemunha, e Satsang, a meditação prática é a real meditação. Ele é o melhor que eu ouvi falar sobre o que falava Ramana Maharshi, um mestre indiano que faleceu. Você costuma dizer que acredita que o único cristão que já existiu faleceu na cruz. Se eu pudesse indicar mais alguém, seria o Ramana. Sua vida foi o desapego em pessoa, não era cristão em nome, mas em sua vida. Como disse, o Marcos Galberto é aqui no Brasil o que melhor fala disso, mas infelizmente não confio totalmente em sua realização, entre aspas. Digo de pronto isso, porque certamente você reparará que ele não tem a pinta do mais desapegado do mundo, em termos de vestimenta, adornos e quando cobra por seus satsangs, que são palestras presenciais ou online. Ao que me consta, Ramana nunca cobrou por nada, até mesmo ensinar não era seu objetivo. As pessoas o buscavam, as pessoas criaram o ashram. Não é o caso do Marcos Galberto. Isso não significa que ele não seja realizado, mas gera dúvida sim. Para fechar esse tópico, não é necessário frequentar satsangs. A verdadeira Red Pill seria que só existe uma consciência, que as diversas religiões dão nomes diferentes e que o eu não existe, no sentido de que ele não tem permanência, não existe o coruja ou qualquer outro nome pelo qual haja identificação do corpo-mente. Em suma, é panteísmo. Acho que disso você deve ter ideia. O que acho que você ignora, mas posso estar errado, é que é possível que essa consciência tome conta e dissolva totalmente o ego. A consciência é única, tudo é ela, incluindo os organismos, que seriam pontos focais dela. No ser humano ocorre algo diferente dos outros organismos, que é o condicionamento verbal que gera o ego e, por conseguinte, a ideia de separação e sofrimento. Às vezes faço a analogia do personagem Pain do Naruto. O verdadeiro Pain está parado, todos os outros Pains são pontos focais dele. Não é a analogia mais precisa, mas ajuda a compreender. O que dizia Ramana, entre diversos outros mestres, é que é possível a consciência tomar conta, eliminando totalmente o ego. A isso dá um nome de realização ou iluminação. Iluminação seria o ponto focal da consciência, a qual a noção de eu não surge. Com isso, não se eliminam as experiências, não há sofrimento por elas, não há pensamentos necessários, há silêncio. O método do Ramana é o mais simples, mas de todo modo não é fácil. Trata-se de indagar quem sou eu. Segundo Marcos Galberto, não se trata exatamente de fazer a pergunta, mas sim de constatar o movimento dos pensamentos, principalmente dos que têm uma forte carga egóica. Em suma,
trata-se de perceber os pensamentos, ego para fins propostos, uma parte dos pensamentos carregados com o sentido de eu, e entreter-se nas histórias que eles contam. Os pensamentos são as grades que constituem a prisão, que é dissolvida quando elas são percebidas. Segundo noto, é o mais eficaz método de descondicionamento, ou, paradoxalmente, é um condicionamento, embora não admita o Marcos Galberto, que elimina os pensamentos condicionados, ou pelo menos diminui-lhes a força. A mim tem ajudado muito, porque muitos pensamentos condicionados são enfraquecidos por causa dessa investigação. Por exemplo, e nesse ponto se aproxima mais do conteúdo que você costuma abordar no seu canal. Se pensamentos sobre mulher ou sexo me ocorrem, constatar os pensamentos e o sentimento de eu que eles geram acabam por retirar-lhes a força. Vou parar por aqui, não se sinta obrigado a responder. Se o assunto lhe parecer interessante, veja os vídeos. Se não, somente a leitura deste e-mail já é o bastante. Caso em que peço perdão pelo tempo tomado. Atenciosamente. E Alex, muito obrigado pela doação e pelo assunto de vídeo. Realmente esse e-mail foi bastante longo e bastante complexo de se entender, né? Mas eu vou trazer uma perspectiva um pouco mais materialista, que é mais fácil de entender, né? Assim eu consigo me comunicar com todos. É claro, lembrando a vocês, senhores, se quiserem promover um vídeo aqui no canal, o link se encontra aqui na descrição e no comentário fixado. E também, se quiserem apoiar o conteúdo de maneiras gratuitas, vocês podem sempre deixar um like, se inscrever, ativar as notificações do canal e compartilhar o vídeo, é claro, ficando à vontade na seção dos comentários, como sempre. Bom, trazendo aqui para essa mimética mais da comunidade e também explicando melhor esse tema, a percepção que eu tenho do Homem Blue Pill e do Homem Red Pill no cânon do filme Matrix é justamente o cara que ele não está consciente da sua própria insignificância perante o mundo, entendeu? Ou seja, perante o mundo real. Porque você veja, no filme o Neo ele conseguia fazer altas peripécias dentro da Matrix, mas fora ele era só um qualquer. Então tudo começa na noção de insignificância do teu corpo e da sua mente, do teu nome, ou até mesmo da sua personalidade, né? No caso, você não é ninguém, nem mesmo as pessoas mais poderosas do mundo são alguém, não é porque, de fato, se elas tomarem um tiro igualzinho você, elas vão morrer. Então tudo começa na noção da própria insignificância e aí você pode ser acometido talvez por um terror existencial, né? Do tipo, meu Deus, eu vou morrer. Só que sua mente, veja só, ela não trabalha nesse prisma. Ela não te lembra de que você vai morrer. Isso, é claro, é uma determinação biológica para que você não fique ansioso. Se você ficar ansioso, você para de agir. Tá? Se você não tiver certeza das coisas, se você tiver muita dúvida, se você tiver muito terror existencial, você não vive. E isso gera casos clínicos como depressão e ansiedade. E é por isso que elas são doenças psicológicas que precisam de tratamento. Isso evita que você viva, né, na sua maior capacidade, pelo menos de maneira funcional. E é a partir daí que você entende que grande parte de você é mera determinação mecânica, cara. É só um monte de coisa, um monte de parâmetro aí adquirido através de milhares de anos de evolução, talvez até milhões, para fazer você meramente funcionar, entendeu? Então, assim, tem até a ver com o estoicismo grego de Marco Aurélio, né? Que ele dizia em suas meditações que ele acordava, ou pelo menos deveria acordar, vislumbrando a morte todo santo dia, entendeu? Só que ele fazia isso de uma maneira consciente a não levar ele a um estado de letargia, de medo de que ele vai morrer agora e ele não vai querer sair de casa, porque a qualquer momento ele pode tomar uma flechada, sendo ele o imperador. Não, ele fazia isso de uma forma a não deixar ele com medo. Então ele fazia isso de uma forma consciente. A mente ela evita pensar nisso, principalmente se você for um NPC que age só por respostas ao ambiente de fato, né, aos estímulos e recompensas, como diria o Trunks, que você é simplesmente reativo. A mente ela vai evitar de pensar nisso porque isso vai deixar você meio confuso, meio ansioso e tal. Então se você pensa que você vai morrer de fato ao longo de toda a sua vida, você faz isso algumas dezenas de vezes. Sabe quando bate aquele terror existencial do tipo, cara, um dia a minha vida vai acabar, que diabo que tem depois da morte, para onde eu vou e tudo mais. E, inclusive, esses questionamentos são as bases que São Tomás de Aquino usou para provar a existência de Deus, né? Ele usou 5 bases. Ele usou o princípio físico da movimentação do universo, que nada se move sem uma vontade. Sempre que a gente observa um movimento acontecendo na natureza,
é por conta de algum tipo de vontade. Seja pela vontade de seres vivos, que o Alex até explicou que eles são pontos focais da consciência maior, ou como chamavam os gregos, o logos, né, que é basicamente a consciência que, como Santo Agostinho mostra aqui, move o universo. Tá? Alguma coisa está fazendo essa parada se mover. E beleza, é fácil entender por que uma árvore se movimenta, né, mesmo que lentamente, enquanto cresce. Porque ela é uma forma de vida, animais e etc. Mas por que, por exemplo, a gravidade faz as coisas se movimentarem? Por que forças magnéticas, forças subatômicas movimentam as coisas? Aí é que tá. É por conta de uma consciência, segundo São Tomás de Aquino, que realmente programou essas forças para acontecerem, né, de uma forma até numerológica, que a gente inclusive pode atestar com o estudo da física. É por isso que dizem que a matemática é a linguagem mais próxima de Deus. Porque sempre que você botar um objeto de massa x na força da gravidade da Terra, ele vai cair a uma aceleração de aproximadamente 9,8 metros por segundo, né? E isso sempre acontece, é determinado. Então, assim, quem criou essas regras? Quem definiu esses números, né? Por que acontece dessa forma e por que não acontece de forma diferente? Por que tudo é tão perfeito para funcionar do jeito que funciona e a vida existir? Alguém deve ter planejado essa parada, né? E essa é justamente a segunda base, a base da causa eficiente. Porque tudo funciona muito bem, né? Tem muita eficiência em como a natureza, no geral, o universo funciona. E a terceira base é também por observações naturais, porque todas essas são por observações naturais, né? É basicamente a lei de Lavoisier, né? Veja assim, uns 400, 500 anos antes de Lavoisier, o São Tomás de Aquino já tinha chegado à conclusão de que nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. A terceira base é aquela de que nada vem do nada, tudo tem um princípio e nada tem um fim, necessariamente. Quando você morrer, você vai ser transformado, né? O seu corpo vai ser transformado em alguma coisa. E aí a gente extrapola isso, embora não temos evidências, para o que a gente chama de mente, para o que a gente chama de consciência, né? Se o seu corpo ele vai ser ressignificado aqui na Terra para, sei lá, virar comida de minhoca e depois adubo e depois sabe Deus o quê, provavelmente a sua mente também vai ser ressignificada. E aí vai surgir, obviamente, questões filosóficas não evidentes, que não vão poder ser testadas por método científico laboratorial, né? Mas por pura atribuição lógica, que se seu corpo passa por isso, provavelmente a sua consciência também. E aí muitos vão criar narrativas dentro da religião, dentro da alegoria que é a religião, para, por exemplo, uma vida após a morte, céu, inferno, coisa do gênero. Isso tem uma ligação muito clara com o e-mail do Alex aqui, né? Onde ele fala sobre essa questão de consciência maior e que todos nós fazemos parte de uma consciência coletiva, vamos pôr assim. Onde, tipo, no momento que o seu corpo for consumido de fato pelas transformações da matéria, tá? Aonde sua consciência vai? Para onde ela vai? Então veja só que engraçado. Se a gente partir da observação do método científico, que é o da tendência das coisas, ou seja, é claro que quimicamente o seu corpo não vai deixar de existir, ele só vai ser transformado em alguma coisa nova. A sua mente, muito provavelmente, ela vai sofrer o mesmo processo, porque o que a gente chama de mente é, na verdade, um monte de ligação bioquímica no seu cérebro, não é isso? Na verdade, a gente nem sabe muito bem de onde vem a consciência, o que é a mente de fato. Está bem turvo isso até para a ciência. Mas se você observar a natureza e ver que ela tem tendências, você vai conseguir extrapolar a tendência do corpo, da matéria de se transformar e a tendência da mente também. E é aí que entra o assunto do Alex aqui, entendeu? Como, por exemplo, é tendência na natureza que os minerais, que são seres não vivos, né, tendam às plantas, são absorvidos pelas plantas. Os animais, que são em sua maioria herbívoros, tá? Existem muito poucos carnívoros no mundo de fato. É só você pensar que, tipo, 80% dos animais são insetos, né? E, tipo, inseto carnívoro é bem raro também. Então, as plantas, elas servem para ser consumidas pelos animais porque elas aspiram pela consciência. Animais têm consciência, mas não têm senciência. Já os animais, eles aspiram a serem consumidos pelos seres humanos, que eu já falei a vocês no vídeo da Red Pill espiritual. Somos majoritariamente carnívoros, tá? Sempre fomos carnívoros ao longo da nossa evolução e é por isso que essa parada de veganismo, de comer menos carne, é tudo balela, cara. É tudo papo de ecoterrorista, assim, para fazer algum tipo de guerra ambientalista.
com intuitos econômicos e políticos por trás, tá ligado? A gente tem evidências através do estudo do nosso intestino, da dentição, né, de todo o sistema digestivo humano e até mesmo evidências arqueológicas de que 80 a 85%, talvez até 90% de toda a nossa alimentação ao longo da história foi de proteína e gordura animal, tá? O resto foi coleta. Então os animais são a principal alimentação dos seres humanos justamente porque os animais são consumidos para fazerem parte de um ser mais evoluído, né? Então você percebe que essa é a ordem. Os minerais que não têm vida são consumidos por seres vivos não conscientes. Os seres vivos não conscientes, ou seja, plantas, são consumidos pelos seres vivos conscientes, que são os animais. Os animais, por sua vez, são consumidos pelos seres humanos para virarem parte de um ser mais evoluído. E a gente sabe que a maior parte da alimentação humana é feita por animais herbívoros, né? E a gente pode também constatar que animais carnívoros, sem exceções, eles são muito mais evoluídos que os animais herbívoros, né? Até porque os animais carnívoros precisam de uma estratégia de caça, então eles são mais até inteligentes que os animais herbívoros. E também estudos científicos mostraram que o fato da gente consumir carne, principalmente carne cozida, foi o que fez o nosso cérebro crescer e gerar o córtex pré-frontal, que é justamente a parte do nosso cérebro responsável pelo que a gente chama de livre-arbítrio. Então isso já é conclusivo. Sem a carne, nós seríamos só uns macaquinhos burros. Então eu disse tudo isso para explicar que, observando as tendências da natureza, você consegue também concluir que tudo faz parte de uma ordem de progressão, de algum tipo de hierarquia de poder. Então o que está acima do ser humano, o que está além do ser humano, é ser consumido para ser alguma coisa superior também. Perceba também o grau de raridade. Minerais são muito mais abundantes que plantas no planeta, na natureza em geral. Plantas são muito mais abundantes que animais, porque literalmente existem mais árvores no planeta Terra do que estrelas na Via Láctea inteira. E é claro, existem muito menos seres humanos do que animais. Então o ser humano, por regra, por observação tendenciológica, ele vai obviamente ser consumido por algo maior, né, na cadeia de hierarquia. E veja que eu não estou partindo de nada mágico aqui, nada necessariamente esotérico. É observação de tendência da natureza, da matéria, tá ligado? Isso, é claro, é mais para fazer vocês pensarem, né? Não vai necessariamente mudar a vida de vocês. É só um entretenimento aqui que aguça aí o pensamento, né? Então aqui, o quarto pilar de São Tomás de Aquino é sobre os graus de perfeição, onde nada é realmente perfeito, só que a própria imperfeição, ela parte da noção de perfeição, né? Então deixa eu falar isso na língua de vocês. Existem pessoas mais bonitas e mais feias que outras, né? Isso é fato. A Stacy, o Giga Chad, seja lá o que vocês betam aí. Então veja, o juízo humano, por determinação natural, e isso vai estar também no quinto pilar, ele começa a divinificar a beleza. Então os teólogos ao longo da história já concluíram que quanto mais belo algo é, mais próximo de Deus está. Aí, Coruja, então quer dizer que o Giga Chad, ele é o novo Jesus? Não. Não, porque esse conceito de beleza material, ele é muito grosseiro. Mas o que eu quero dizer é que, por exemplo, quando se vê um cara muito bonito, tá, um Giga Chad Thundercock, o que é que se chama de deus grego? Quando se vê uma, sei lá, Giga Stacy Ultra Thunder Pussy, o que é que dizem? É um anjo. É uma deusa ou sei lá o quê. Então o ser humano ele tem tendência a divinizar o belo. Isso cai dentro do waifuísmo também, né? Eu até já fiz um vídeo sobre o waifuísmo. Eu queria fazer mais vídeos, mas pelo visto a comunidade não está muito pronta para isso ainda. Então veja, o Aquino ele sabe muito bem que a mente humana está procurando a perfeição, é como se fosse um chamado, e que beleza, Epicuro já mostrou aí há muitos séculos antes de Aquino que, por lógica, é de fato impossível um ser imperfeito sequer imaginar um ser perfeito, né? Mas aí é que tá, porque Epicuro ele partia de uma visão panteísta, uma visão de deuses materiais, uma visão de deuses gregos, né, que precisavam ser adorados para existir. Então ele já partia da ideia de que se você não consegue imaginar Deus, Deus não existe. E não é bem assim, porque Deus ele existe mesmo se ninguém imaginar ele. E ninguém consegue imaginar Deus de fato, porque ele é perfeito e a sua mente é imperfeita. Então assim, é que nem botar, sei lá, uma piscina de água dentro de um balde. Não cabe, tá ligado? Mas a água da piscina continua existindo mesmo que ela não caiba em nenhum balde do mundo. Então São Tomás de Aquino ele rebate isso com o fato de que nós estamos procurando uma perfeição e, embora ela não caiba nas nossas mentes, há um chamado para isso.
A gente parte também do juízo de que as coisas são imperfeitas porque a gente tem um padrão de perfeição estabelecido. E aí isso já cai no quinto e último pilar, que é o da inteligência ordenada, que é justamente esse fato de que o ser humano ele aspira a uma justiça perfeita, né? E isso é um determinismo biológico também, porque, porra, a gente evoluiu como seres tribais e em toda tribo tem que haver algum tipo de ordem, né? Se até macacos, chimpanzés fazem algum tipo de ordem, algum tipo de hierarquia, tem leis entre eles, tem algum tipo de punição, imagine nós, né? Então a gente vai, obviamente, tentar ser o mais justo possível. E isso parte de uma moral e ética objetivas. E daí as pessoas vão até dizer, né, não julgue para não ser julgado, só Deus pode julgar, existe a lei dos homens e a lei de Deus, e blá blá blá. E isso, obviamente, vai ser bem absorvido pelo catolicismo, o qual inclusive aqui não fazia parte, onde eles vão devanear muito com a perfeição das formas. Então vamos lá. Você vai na Europa e vê as igrejas católicas medievais. O negócio é lindo, irmão. Aquelas igrejas góticas medievais altíssimas, que têm formas que são muito chamativas para os olhos, que são lindas de se ver mesmo, né? Geralmente aquelas coisas mais redondas, bem simétricas, tá? Tudo no catolicismo é simétrico, pode observar. Eles também são muito simbólicos, né? Eles partem daquela visão também de que ficou até famoso recentemente, que são os anjos biblicamente corretos, né? Que todos eles em geral são simétricos e eles são todos redondos. Tem um que é cheio de anel e um monte de olho, asas, mas todas essas asas são pares e simétricas. São criaturas enormes, tá? Que literalmente tapavam o céu quando apareciam. Então você vê que toda a estética católica ela tem uma perfeição até matemática, né? Com lei áurea, lei de Fibonacci, e muitos teólogos já tinham concluído isso, de que as formas mais próximas de Deus são formas simétricas e redondas, ou mais arredondadas, né, como hexagonais e tal. E a gente observa isso em várias coisas na natureza também, né? A simetria ela é muito comum na natureza. Quase todos os seres vivos eles podem ser divididos ao meio e um lado é idêntico ao outro. Coisas pontudas na natureza de fato são raras, é só você observar. As coisas são mais redondas, árvores, seres vivos, até mesmo minerais. Então, a noção de beleza humana, objetiva como ela é claro, não estou falando dessa merda de Black Pill da aparência não, e quem é mais bonito, se é o europeu, se é o asiático e não sei o que. Tô cagando pra essa parada. Eu tô falando de formas mesmo, entendeu? O que faz um jarro ser belo ou ser feio? O que fazem objetos ser belos ou feios? Paisagens e tal. Isso é objetivo, em geral, para todas as civilizações humanas, independente do tempo, independente do espaço. Então a gente pensa, pô, será que não tem um lugar tão lindo, mas tão lindo, que é perfeição pura? E daí vai vir Dante Alighieri com a Divina Comédia e os 7 andares do céu e do inferno, né? Onde o céu, assim, depois do terceiro andar, era coisa tão linda que você era literalmente suprimido pela beleza. Era tão incompreensível, porém tão belo, que era indescritível de fato e só os anjos poderiam compreender aquela beleza. E a partir do terceiro andar, tu era consumido pela beleza, virava plasma, deixava de existir se você não tivesse preparado para absorver aquela beleza e tal. Então assim, religiões que nunca se encontraram, culturas que nunca se encontraram, todas concluíram que existe um ser julgador que tem a justiça perfeita, existe um tipo de paraíso, existe algum tipo de purgatório, existem deuses menores ou anjos, existem messias, existe perfeição e tal. Então eu vou deixar esse vídeo por aqui, provavelmente eu vou fazer um outro vídeo sobre esse mesmo e-mail aqui, né, que é justamente sobre a meditação ativa, sobre autoobservação e tentar aprender o que é você e o que é o seu ente social, o que é o seu corpo e fazer essa diferenciação, né? Então esse vídeo vai ficando por aqui. A vocês, senhores, que acompanharam até este ponto, muito obrigado. Sabedoria e consciência sempre. Um forte abraço. Aqui é o Coruja e até mais.